Bom dia, colegas. O apoio jurídico é habitualmente o grande argumento da sindicalização. Seria bom que esse apoio fosse efetivo e que os colegas que o procuram se sentissem de facto apoiados. Caso contrário, será um argumento contraproducente. Vem isto a propósito da intenção de uma colega do agrupamento Fernão do Pó, Bom Barral, que leciona Economia, 58 anos, de apresentar queixa-crime no Ministério Público contra um aluno que a insultou em termos escabrosos durante uma aula. Esta nossa colega marcou a consulta na delegação do sindicato, com a advogada que trabalha para o sindicato, apenas com o objetivo de ser ajudada a formalizar a queixa. Em vez de fazer o que esta nossa colega pediu, a advogada atendeu-a com sobranceria, complacência, dizendo que não havia base legal que suportasse esse procedimento e que as agressões dos alunos não surgem do nada, que a escola nunca faz tudo o que deve pelos alunos e que, no fundo, a nossa colega é que se teria posto a jeito. Ora, isto é inaceitável a vários níveis. Antes de mais, esta advogada revelou uma total ignorância e impreparação para prestar o apoio jurídico nestes casos, como de resto ela reconheceu, dizendo que estava mais rotinada na defesa dos professores com processos disciplinares instaurados pelos diretores. A nossa colega apenas queria apoio na formalização da queixa-crime porque tinha feito uma pesquisa acerca da legislação que a poderia servir. Perante a referência a essa legislação, a advogada declarou perentória que tal legislação ou não existia ou tinha sido revogada, pois ela nunca tinha ouvido falar em tal. A nossa colega teve então que enumerar a tal legislação, pedindo-lhe que a confirmasse, o que a advogada só fez muito a contragosto, depois de alguma discussão desagradável, achando sempre que seria uma perda de tempo. Por fim, perante a evidência da legislação, a advogada lá ajudou a nossa colega a formalizar a queixa-crime. Outro aspecto que é inaceitável é que, de facto, quem trabalha para nós não pode ter o tipo de preconceitos contra a classe docente que esta advogada revela. Talvez só por lidar com professores abraços com processos disciplinares, terá uma ideia muito pouco lisonjeira a nosso respeito. A partir do princípio que somos todos péssimos, não é? Quem trabalha para nós tem de se sentir confortável a vestir a nossa camisola. Caso contrário, não nos serve. Os serviços do sindicato devem ter como único objetivo servir os interesses profissionais dos seus sócios e não defender alunos ou pais. Esta advogada manifestou uma total impreparação para tratar estes casos de agressão a professores, talvez porque os professores optam habitualmente por não fazer queixa. Será pelos custos? Pois neste caso, tratando-se de agressão no local de trabalho, não há custos. O Ministério Público convoca o meliante e nomeia um advogado oficioso de defesa do professor ofendido, sendo isto pago pelo Estado. Agora, outro aspecto. O regime penal aplicável aos jovens delinquentes aplica-se dos 16 aos 21 anos. Mas a maioridade é aos 18. A partir dos 18, o jovem tem todos os direitos de um adulto. Pode casar, pode votar, etc. Deve ter também os deveres. Esta moldura penal deve ser alterada para os 16, 18. Devemos fazer pressão para que seja feita essa alteração. As nossas escolas têm hoje uma multidão de gandulos que apenas põem em causa diariamente a nossa integridade moral e física e prejudicam o nosso desempenho profissional. Infelizmente, o juiz que apreciou este caso considerou que o grave e humilhante insulto do aluno foi apenas uma descortesia e que até revelou um saudável espírito crítico e mandou arquivar o caso. Havendo a possibilidade de recurso no prazo de 20 dias, agora tendo de constituir assistente, ou seja, tendo de contratar um advogado, esta nossa colega levou um segundo balde de água fria quando no sindicato lhe disseram que esse apoio não está previsto nos estatutos. Ora, era fundamental que o processo fosse até ao fim e que o aluno fosse pelo menos repreendido por um juiz ou esta nossa colega passaria a ser a anedota da escola, quer para os alunos, quer para os colegas. Por isso, ela recorreu à sua custa. O aluno foi notificado pela GNR, teve de ouvir uma juíza em Leiria, ficou com uma repreensão agravada no seu cadastro e teve de pagar as custas do processo à nossa colega. O que eu quero salientar é a necessidade urgente de efetivo apoio jurídico na área criminal que proteja os nossos associados nestas situações que serão cada vez mais frequentes. Viva a FENPROF!
e o seu 13º Congresso. Obrigado, Francisco. Chamo Anabela Laranjeira e é